Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para nossa última videoaula, né, a respeito do planejamento tributário e contabilidade fiscal. Espero que todos realmente tenham se dedicado aos vídeos, né, aos estudos dentro dos regimes tributários que nós temos, né, que nós vimos lá desde o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, né? Isso é um planejamento tributário, porque não foge, né, gente? Não adianta, a empresa, ela é constituída, ela tem que pagar tributo, né? Eu já falei para vocês, dada a função social dos tributos, dever do Estado, né? Então todos têm que pagar tributo. E então compete ao planejamento tributário, né, você se antecipar ao fato gerador, identificar dentro do que a legalidade permite, né, elisão fiscal, realizar o planejamento para a empresa, né, dizendo qual dos regimes tributários é o mais vantajoso. Então não tem como falar de planejamento tributário sem conhecer os regimes tributários, porque senão você não tem como passar corretamente as informações para a tomada de decisão do empresário, do administrador, né, dos componentes da sociedade, tá? Hoje nós falaremos aqui só apenas sobre a questão da contabilização dos ajustes, como que se faz os ajustes, só para vocês terem uma noção. Eu já falei que o lucro real hoje nós temos o Elalur, né, que é o livro eletrônico do lucro real. Eu quero mostrar ele amanhã para vocês na aula de práticas, rapidamente, o Elalur. Então, como eu disse ontem, ele tem a parte A e a parte B, né? Você lança os registros lá nas despesas consideradas permanentes, né? E na parte B, a questão do registro temporário, né? Das diferenças temporárias, diferenças permanentes. Entenderam bem aquela questão que eu falei ontem, né? Da diferença temporária e permanente. Então vou mostrar para vocês hoje o registro então dessa diferença permanente e depois como se contabiliza inclusive algumas despesas, algumas diferenças temporárias, tá? Então, gente, no registro e contabilização dos efeitos do ajuste e no lucro real, né? Na determinação do lucro real são adicionados ao lucro líquido do período de apuração, conforme o decreto, né? Os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido, de acordo com o regulamento do imposto de renda, né, o RIR, que eu falei para vocês, não sejam dedutíveis na legislação do lucro real. Os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos na apuração do lucro líquido, que de acordo com o regulamento devem ser computadas também na determinação do lucro real, né? Então, a determinação da base real exige demonstrações financeiras, ajustando-se ao lucro líquido apurado no demonstrativo de resultados, após a contribuição social e antes do imposto de renda, pelas adições, exclusões, compensações previstas na legislação. Então, pessoal, isso aqui é o que se faz, né, dentro do lucro real. Apura-se lá o lucro contábil, realiza-se as adições, exclusões e as eventuais compensações, tudo que se permite dentro da legislação. Falei para vocês, pessoal, isso aqui é legislação, artigo 249, artigo 250 lá do regulamento do imposto de renda, em que traz lá a relação das contas contábeis que são consideradas adições e as contas contábeis que são consideradas exclusões, né? Então sempre na dúvida, é ou não é, corre na legislação, artigo 249, artigo 250, analisem lá as contas que estão disponíveis, né, na legislação para serem adicionadas ou excluídas. E depois das adições e exclusões, a questão da compensação se houver prejuízo de período anterior ou de exercício anterior, limitado sempre, que eu falei para vocês, a 30% do lucro depois dos ajustes, né? Sempre 30%, não mais do que isso é permitido dentro da legislação do imposto de renda, quando a gente fala em lucro real, quando a gente fala em apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Ok, pessoal? Aqui só um exemplo para vocês da questão do lucro real, só para vocês terem uma noção, tá?
Aqui nós temos então a parte A do livro, registro dos ajustes do lucro líquido do exercício. Óbvio, você tem datas aqui, o histórico, né? Eu passei bem resumido, mas só para vocês terem uma noção. Então, aqui a gente vai registrando, né, consequentemente, as contas, tá? A natureza aí do que seria esse ajuste, né? Eu estou trabalhando aqui com multas, apenas contas de multas, tá? Mas só para vocês terem a noção de como que é feito. Então, as multas registradas lá no livro, na folha, né? Foi 6.438,47 aqui, 612,39 aqui, 510,68 aqui, 5.938,92 aqui. Vamos colocar aqui que são multas, por exemplo, de obrigações acessórias, multas de natureza de trânsito, né, por exemplo. Por quê? Porque são contas, como eu disse, está lá no artigo, né, do regulamento, que são consideradas o que, pessoal? Adições. São despesas que lá no DRE, né, foi deduzido, né, na receita, certo? Para apurar lá o lucro líquido. Porém, para fins de legislação do imposto de renda, da contribuição social, para fins de ajuste, para cálculo fiscal, a União, o governo não aceita essas despesas como sendo despesas dedutíveis, né? Então, por isso, eu adiciono elas novamente no meu lucro contábil, tá? Eu adiciono elas novamente no meu lucro contábil. Então, aqui minhas adições. E aí, o que eu tive aqui, ó, dividendos recebidos, né? Dividendos recebidos. Nós vamos falar bastante de dividendos no 8º período, né? Aquilo que compete aos sócios, aos acionistas. Então aqui, ó, exclusões nessa receita, essa conta aqui é de exclusão, tá na legislação, 1.744. Então vocês entendem que tem a coluna das adições e a coluna das exclusões, tá bom? Então no LALUR tem a coluna das adições e a coluna das exclusões, tá? Aqui num demonstrativo então do lucro do período, né? Eu tive contabilmente, tá? De acordo com a minha DRE aqui, ó, um resultado do período de quanto? R$15.001, tá? R$15.001, meu lucro contábil. E aí, as minhas adições então, pessoal, somando aqui, ó, aquelas multas que tinham nas adições, eu vou ter uma adição de R$13.500,46, certo? Tive aqui, ó, dividendos, que foram exclusões de R$1.744, certo? Então, meu lucro contábil de 15.001, mais as adições, menos as exclusões, eu vou ter um lucro real antes da compensação dos prejuízos de quanto? R$26.756,46, tá? Isso aqui, pessoal, nada mais é do que o cálculo que vocês faziam ali manualmente, tá? Mas demonstrando aqui dentro do livro. Por quê? Porque essa informação aqui, ela é transmitida para quem? Para o governo, né? Para que o fisco tenha acesso aos registros contábeis da empresa, né? E aí possa fazer a devida fiscalização com cruzamento de dados, né? Mas só para vocês terem a ideia da questão do lucro real, tá? Então tem o resultado do período, o resultado contábil lá do meu balancete, do meu DRE, as minhas adições, minhas exclusões, eu chego no meu lucro real ou lucro fiscal, né? Antes da compensação dos prejuízos, tá bom? E aí depois, claro, nós temos a parte B, né? Que é onde, se houvesse prejuízo aqui, nós realizaríamos a compensação do prejuízo e também os ajustes aí os registros aí de diferenças temporárias, se fosse, por exemplo, uma empresa que trabalhasse com variação cambial e outras questões de diferenças temporárias, tá? Então nós temos a parte A e a parte B. A parte B ali teria uma compensação, por exemplo, do prejuízo, a gente jogaria nessa parte B, tá? Então, não deixa de ser, óbvio, já falei para vocês ontem, isso aqui são registros, né, de diferenças, o que? Temporárias ou permanentes, né? Permanentes, tá? São diferenças consideradas permanentes, porque elas estão ali devidamente registradas na contabilidade dentro da competência, não depende de nada de nenhuma variável, vamos dizer assim,
pro seu registro, tá? Então são diferenças permanentes, tá ok? E aí nós temos as diferenças temporárias, né? Eu vou dar só um exemplo aqui para vocês que eu trouxe. Eu falei para vocês ontem, geralmente empresas que trabalham com a questão do câmbio, ela tem essas diferenças temporárias para fazer o registro, a contabilização. E eu vou mostrar como que é feito então esse registro, tá? Vamos supor aqui, ó, pessoal, uma empresa que em 1º de janeiro de X1 realizou a importação de uma máquina a prazo pelo valor de 100 mil dólares, tá? 100 mil dólares. E no momento do desembaraço aduaneiro, a cotação do dólar estava a 1,70, tá? Dessa forma a contabilização fica da seguinte maneira. Então, pessoal, lembrando, óbvio, se você está comprando algum produto do exterior, né, e ele está cotado ali o dólar, quando você chega ali na aduana, né, na alfândega, tem que ter o desembaraço aduaneiro e você tem que transformar, você tem que pegar a cotação do dólar e fazer a conversão, né, para moeda nacional. Lembra dos princípios, lá nós tínhamos lá o registro do valor original, né? 100 mil dólares a R$1,70, a cotação do dólar daria quanto? 170 mil reais, certo? Então, como que eu contabilizaria essa máquina dentro da minha empresa, né? Eu debitaria máquinas e equipamentos, porque é uma máquina que eu estou comprando no valor de 170 mil reais, lá no meu ativo, né? É um bem, débito, ativo. E vou creditar meus fornecedores estrangeiros no valor de quanto? 170 mil. Comprei a 100 mil dólares, né? Mas com uma cotação do dólar, então 1,70 no desembaraço, eu registro dentro da cotação 170 mil reais. É isso que eu devo para o meu fornecedor estrangeiro, ok? E aí, pessoal, vamos supor que em 30 de junho de X1 a cotação do dólar chegou a 1,74, tá, para venda nos Estados Unidos e divulgado pelo Banco Central do Brasil. Então, como que fica essa contabilização, pessoal? Porque houve uma variação aqui, ó, do dólar, tá vendo? É a variação cambial, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer novamente o registro, atualização do registro desse equipamento, tá? Então eu pego, ó, 100 mil reais a R$1,74, 100 mil dólares a R$1,74, 174 mil reais, certo? Aí 174 mil reais menos 170 mil, que era lá o valor original contabilizado, certo? Eu vou ter uma variação de quanto? 4 mil. E eu tenho a variação de 4 mil de forma a aumentar a hora. Ele estava contabilizado a 170 e passou agora a quanto? A 174. Então eu tenho 4 mil de diferença de quê? De despesa, pessoal, de despesa cambial. Aumentou o meu bem, mas por quê? Porque houve uma diferença do câmbio, né? Houve uma diferença do câmbio. Então, 174 mil menos 170 mil, 4 mil reais. Uma despesa cambial, despesa financeira, tá? Como é uma despesa, pessoal, a despesa eu levo a débito, né? Então, eu vou debitar variação cambial passiva, uma despesa financeira, de 4 mil reais, tá? E credito aí fornecedores estrangeiros de 4 mil reais. Por que eu credito fornecedores estrangeiros? Porque minha conta, né, passará de 170 mil para quanto? Para 174 mil reais, né? Variação cambial passiva, 4 mil reais, uma despesa financeira, tá? Dentro do que nós temos, então essa diferença, né, como eu disse, é uma diferença cambial, né? 4 mil reais. Em 30/6, agora aqui, pessoal, um outro exemplo. Vamos colocar que em 30/6 de X1, a cotação do dólar tenha chegado a R$1,50, tá? Um outro exemplo. R$1,50 para venda nos Estados Unidos, divulgado pelo Banco Central. Então, como ficaria a contabilização, né?
vamos colocar aqui o inverso. Então eu teria comprado a máquina 100 mil dólares a 1,70, né? 170 mil. Então em 30 do 6 ela passou a valer, o dólar estava 1,50. Então eu vou pegar 100 mil dólares, que era o valor da minha máquina, a 1,50, 150 mil. Ora, ele está valendo então agora 150 mil, né? E eu tinha com o meu fornecedor no valor de quanto? De 170. Então eu tive aqui, ó, 20 mil reais, né, de diferença com o meu fornecedor. Eu não vou ter mais 170 mil para pagar para aquele fornecedor, e sim 150, né? Então o que acontece? Eu vou ter que debitar a minha conta aí, fornecedores estrangeiros, certo? E vou creditar a variação cambial no valor de 20 mil. Por quê? Porque esses 20 mil ele estava provisionado para me pagar aquele fornecedor. Eu já não vou ter que pagar nesse valor, por quê? Porque o dólar baixou o preço, né? Então eu tenho uma variação cambial, uma receita financeira, tá? 20 mil reais a minha receita financeira, variação cambial, né? Variação cambial ativa, que a gente fala, uma receita financeira no valor de 20 mil reais. Isso, pessoal, é o que a gente chama de diferenças temporárias, tá? E por quê? Porque é justamente isso. Ele é muito volátil de acordo, ela é muito variável de acordo com o dólar, né? De acordo com o mercado, de acordo com o câmbio, né? Então a contabilidade tem que ficar atenta a essa questão e de como se contabiliza então essas diferenças temporárias, tá? Principalmente devido ali o lucro real, tá? Então isso é a questão da variação cambial ativa e a variação cambial passiva, tá? Tudo dependendo de acordo com o dólar. Ah, Demis, e se fosse fazer você pagar tudo sempre, tá, pessoal? Tem a alteração, faça-se o registro, tá? Isso é o correto dentro da contabilidade, ok? Então o que eu tinha que passar para vocês hoje em relação a isso, pessoal, era a questão então de como que se lança lá na parte A as despesas permanentes, né? E as diferenças permanentes. E aí nós temos aqui as diferenças temporárias, como que se contabiliza então essas diferenças temporárias. Aqui um exemplo da questão da variação cambial ativa e passiva, tá? Lembrando que, lógico, receita financeira, né, leva-se à tributação. Então, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso em relação a essas diferenças. Como eu disse, no oitavo período a gente vai ver bastante essa questão de variação cambial ativa, passiva, ágil, deságil, análise de investimentos, né, que nós faremos em contabilidade avançada. Eu gostaria de agradecer novamente a todos, tá? Ao esforço de cada um dentro das nossas atividades, tá? Ao desempenho de cada um. Espero, como eu disse, que todos tenham assistido aí as videoaulas, tá? Estou sempre à disposição, tá? Nesse período aí de férias, se alguém for novamente assistir às aulas, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, pessoal, sem problema nenhum, tá? Estou sempre à disposição. Novamente frisando, quem não me entregou o trabalho, por gentileza entregar até as 23 horas de hoje, para que eu consiga fazer então o fechamento das notas, né, o fechamento do nosso bimestre. No mais, o meu muito obrigado mesmo, tá? Obrigado mesmo de coração a todos. Espero que eu tenha alcançado aí as expectativas de vocês. Alguma falha, por gentileza, estou aberto, tá? Podem comentar, até porque isso é um aprendizado para mim também, né? Não é só para vocês, essa questão é AD para mim também. É um pouco diferente, né? Essa questão. Então eu estou aberto, até porque para melhorar então daqui para frente. Não sei como ficará o nosso segundo semestre. Há muita conversa ainda. Infelizmente nosso município, agora que parece que está chegando mesmo a questão do Covid, né, a curva aumentar, está aumentando o número de óbitos, está aumentando o número de casos. Então é bem complicada a situação aqui no nosso
no nosso município por enquanto, tá? Então, no mais, pessoal, boa noite, meu muito obrigado.